Queria, para esse primeiro momento, convidar aqui o meu amigo Felipe Moreira. Pode receber ele com uma salva de palmas, gente. Felipe é um parceiro, um amigo. Temos caminhado juntos já nas programações da Juba. Ele já esteve aqui com a gente algumas vezes, cantando, ministrando louvor. Ele é um excelente músico, vocês vão ver daqui a pouco. Mas também é um teólogo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nesse momento. Fê, valeu. Obrigado, mano. Boa tarde, gente. Uma pergunta. O João é especialista em ser generoso com as pessoas, né? Um pouquinho de exagero, mas, enfim. Obrigado desde já por estar aqui, pela confiança de vocês. Posso dizer que há pouco tempo a gente se conhece, mas o pouco que a gente tem estado junto nas oportunidades que Deus tem providenciado, particularmente para mim tem sido muito bom poder conhecê-los mais de perto, de alguma forma abençoá-los. E me sinto muito honrado por ter recebido o convite na pessoa do João aqui, de estar aqui com vocês, para pensar a respeito de um tema comum, de certa forma, falar de encontro com Deus, com o próximo, com a nossa missão, com a nossa vocação. É algo que é comum, mas não por ser comum, deixa de ser necessário para nós sempre relembrarmos algumas verdades. E essa é a minha proposta aqui nesse início de tarde. Se você puder, abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo em Mateus capítulo 6. Eu quero pensar rapidamente com vocês em 2 versos do famoso Pai Nosso, o verso 9 e o verso 10 do Evangelho de Mateus. Mateus 6, do verso 9 ao verso 10. O texto diz assim para nós: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente pensa sobre a temática do reencontro, a gente tem que automaticamente considerar que tem um pressuposto antes disso. O reencontro é necessário pelo fato de a gente viver em um mundo que é alienado daquilo que Deus projetou. A gente vive hoje uma relação com as coisas espirituais e com a pessoa do próprio Deus de mediação. Afinal, por si só, depois do pecado dos nossos pais, nós não conseguimos nos voltar para Deus da maneira que Ele projetou para nós. Só que o mais gracioso dessa história que a Bíblia nos conta, a nossa história, é de que partiu do próprio Deus esse movimento voluntário, de graça e amor, de resolver esse problema de alienação. No próprio início da história que nós temos ali, Gênesis 1, 2 e 3, a apresentação do próprio Deus como um Criador bom, soberano, e que tem um propósito especial para a sua criação, para o homem, ele se vê agora ali se deparando com o pecado do ser humano, mas ele mesmo, por ser alguém que é fiel aos seus propósitos, ele proporciona para o homem uma providência, um ato gracioso que se inicia pela promessa de uma semente, ou seja, a descendência da mulher virá aquele que resolverá o problema de alienação do mundo. A gente sabe que o desenrolar da história, passando por Noé, Abraão, Davi, todo o contexto de juízo que a própria nação de Israel se colocou por ter se voltado para a idolatria, tem como ponto culminante de conclusão a pessoa do próprio Jesus. No capítulo 5, anterior a Mateus 6, nós temos o início daquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. O sermão registrado nos Evangelhos e o maior que nós temos, realizado pelo próprio Jesus. E para a gente entender esse texto, meus irmãos, e chegarmos nessa porção que a gente acabou de ler aqui, a gente precisa, pelo menos de início, reorganizar as nossas lentes. E a primeira delas é considerar que o reino de Deus tem como fio condutor do Evangelho de Mateus e do próprio Sermão do Monte. A gente só vai conseguir entender o que está acontecendo aqui quando considerar essa verdade. O reino de Deus é um fio condutor para tudo aquilo que Cristo está dizendo aqui. E até então, a própria pessoa de Jesus, nos versos 17 até o 20 do capítulo 5, vai se colocar como aquele que resolve esse problema e cumpre
tudo aquilo que a nação de Israel, nosso pai Adão, enfim, todas as promessas e expectativas do Antigo Testamento encontram em Jesus seu cumprimento. Não é à toa que ele vai dizer que ele não veio rasgar o Antigo Testamento e os profetas, pelo contrário, a lei e os profetas, mas ele veio cumprir tudo isso. E a ideia de cumprimento ali é a ideia de plenitude, como se o Antigo Testamento e os profetas, que ambos, o Antigo Testamento por si só, a lei e os profetas, perdão, e o Antigo Testamento num todo, eles têm um caráter profético neles, porque todos eles estão apontando para esse ponto culminante da história de redenção que Deus preparou para nós. E com isso Jesus se torna agora o nosso marco de referência. Aquilo que nós havíamos perdido devido à separação, volta agora no próprio Cristo. Cristo agora, no capítulo 6, passa a falar sobre algumas práticas que eram comuns para o judaísmo do primeiro século ali, e que para algumas vertentes tinham como sinônimo o meio pelo qual essas pessoas encontrariam redenção. Então, questões sociais, como ajudar os pobres, a própria oração e o jejum eram essas obras de justiça que o próprio Jesus coloca que nós não devemos nos vangloriar a partir delas. E aí ele chega nesse Pai Nosso. O Pai Nosso como esse molde para as nossas petições, como esse direcionador daquilo que deve reger as nossas orações quanto ao que nós devemos priorizar, como também aquilo que é fundamental para a nossa própria vocação como filhos de Deus, como servos do Senhor. E eu quero colocar para vocês aqui algumas coisas que a gente pode tirar desse texto que são muito importantes quanto ao nosso encontro com Deus agora. Se Jesus é aquele que proporciona para nós esse reencontro como nosso mediador, a partir de agora Jesus, como o próprio João no seu evangelho diz, ele como videira verdadeira, é aquele que traz para nós vitalidade espiritual. Estar vivo espiritualmente não é algo que acontece pelo nosso esforço, quanto às nossas práticas de piedade na nossa vida. Orar mais a Bíblia, enfim, ler a Bíblia e orar mais, não são coisas que em si mesmas nutrem a nossa espiritualidade. Antes delas nós temos a pessoa do próprio Cristo. Ele é aquele que traz para nós o fundamento da nossa piedade, o fundamento da nossa espiritualidade, mas mais do que isso, o fundamento da nossa relação com Deus. E a partir disso, algumas coisas que eram então paradigmas para o mundo aqui, de Jesus Cristo, no primeiro século, começam a ser agora mudadas. Chamar Deus de Pai, de modo íntimo, e aproximá-lo como um Pai de uma comunidade, um Pai que é nosso, é algo que já começa a trazer para nós uma nova realidade, que o reino de Deus está inaugurando. E é importante a gente saber isso. O Pai Nosso, muito mais do que mostrar para nós como nós devemos nos voltar para Deus, Ele nos mostra verdades a respeito da nova realidade no reino de Deus que nós temos. E no reino de Deus, Deus não é mais um Deus ao qual nós estamos tateando, procurando encontrar em algum lugar. Por meio do próprio Filho, Ele se aproxima de nós e nos concede a oração como um meio de graça, meus irmãos. Como um meio da gente poder estar em continuidade, sendo abastecidos espiritualmente por esse Deus, mas mais do que isso, amados. Se a gente fizer um movimento contrário, é bem interessante. Chamar Deus de Pai e Pai Nosso é, em outras palavras, dizer que Deus tem uma família. E essa família nada mais é do que esse povo que tem agora o próprio Jesus Cristo como seu marco de referência. Mas o que é interessante é que ele vai dizer que esse Pai é um Pai que está no céu. E no verso 10, ele coloca que, como uma espécie de fundamento para as nossas orações, eu vou usar bem essa palavra de modo intencional, é essa petição de que nós devemos orar para que aquilo que é do céu venha acontecer também na terra. E por que isso é importante para nós? Porque no Éden houve uma ruptura. E a alienação diz respeito justamente àquilo que era um projeto de Deus, onde o próprio Deus teria como coabitação uma realidade onde Ele e a sua própria criação viveriam ali em harmonia, em amor e etc. Só que o pecado trouxe para nós justamente o quê? Alienação, ruptura e essa necessidade de nos reencontrarmos novamente com o Pai. A oração do Pai Nosso, ela redireciona o nosso olhar agora para saber que a partir de Jesus, o nosso anseio é para que essa realidade se torne cada vez mais palpável à nossa volta. Quando a gente ora para que seja feita a vontade de Deus, assim como é nos céus, na terra,
É a nossa petição para que aquilo que Deus tem como projeto, que não foi abalado pelos nossos pecados, mas que de alguma forma misteriosa tinha eles como parte da história, irá se concretizar. A igreja, em outras palavras, a própria morada do Senhor. Porque por meio da igreja, Deus se faz presente em nós e através de nós. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente começa a perceber que pensar em vitalidade espiritual, pensar nessa agora nova realidade por se reencontrar com o Senhor, é pensar que a partir desse reencontro, e eu não quero atrapalhar o que os meus queridos irmãos vão falar depois, mas é já colocar um direcionamento para a gente, é retornar para a nossa vocação, é retornar para aquilo que é um projeto do próprio molde de Jesus Cristo como nosso marco de referência. Ele nos ensina a como viver como filhos. Ele nos ensina a como viver essa relação agora amável com o próprio Pai. E o que isso vai trazer para nós? A petição de que o santo nome de Deus tem que ser santificado, parece até uma redundância, traz para nós essa responsabilidade. Quando a gente clama para que o nome de Deus seja santo, nós não estamos nos referindo que há uma certa carência da parte de Deus. Como se Ele tivesse um recipiente de santidade que a gente tivesse que abastecer de alguma forma dia após dia. Mas a grande pergunta que a gente tem que fazer é, a partir do reencontro, quem recebe o nome de Deus? Nós. E quando nós oramos para que o nome de Deus seja santo, nós oramos para que nós sejamos de alguma forma esse canal de graça do Senhor. De alguma forma, nós somos o recipiente de Deus. Porque agora que Deus habita em nós, a vida que Ele projetou para nós a partir de Jesus, ela é de uma vez por todas inaugurada. Só que o que é interessante, eu já vou caminhando para o final, é que quando a gente pensa em reino de Deus, em Jesus Cristo, em Deus como nosso Pai, nessa nova realidade onde o reino de Deus começa a ser, de fato, expandido por meio do povo dele mesmo. Quando a gente olha para a nossa vida e entende que a nossa vida é, a partir de agora, um canal onde a própria santidade que Deus sempre projetou para esse mundo, que começa nele, que é encarnada no próprio Filho e que superabunda em graça em nossas vidas, traz para nós um entendimento muito interessante quando a gente fala sobre vida eterna. O que de fato é vida eterna? A gente vai entender o que é a vida eterna quando a gente fizer um contraste do que significa a morte na Escritura. E a morte na Escritura, como um de seus significados, sempre teve como sinônimo exílio. Estar morto espiritualmente é estar distante de Deus. Adão e Eva foram exilados. O Israel de Deus, o povo de Deus no Antigo Testamento, como uma espécie de Adão comunitário, eles também foram exilados a partir dos seus pecados. Quando a gente pensa em vida, meus irmãos, nós pensamos em reencontro. Porque receber a vida eterna é receber a ordem de Deus nas nossas vidas. É ser reordenado de novo. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo coloca que Ele é a vida. Porque Ele é aquele que está perto do Pai. Ele é aquele que, de modo misterioso pela Trindade, é o próprio Deus encarnado diante de nós. É por isso que só Ele é o caminho e a verdade. Porque Ele é a vida. E somente por meio de Jesus, nós temos agora aquilo que eu arrisco a dizer, é o fundamento para tudo que a gente vai falar aqui hoje. Pensar nas nossas relações e no reencontro delas, como também pensar na nossa vocação, na nossa missão, tem que ter como fundamento justamente essa nova vida que nós recebemos pelo Senhor. Justamente essa nova realidade de superabundância do reino de Deus em nós e através de nós. A minha oração é que para que você olhe, a partir de hoje, para o Pai Nosso como uma espécie de sinalizador para você. Como placas de referência, sob a qual, à medida que você vê cada verso, você não somente aprende a como orar, mas a como se relacionar com o próprio Deus. Muito mais do que pensar naquele friozinho na barriga que a gente gosta de sentir aos domingos e quando a gente canta, a gente louva o Senhor. Eu não estou aqui nem para dizer que é errado isso, pelo contrário. Mas é saber que a vida de Jesus traz para nós uma realidade consciente
a respeito do que é agora uma vida com Deus. Em Colossenses capítulo 2, Paulo vai colocar para nós que assim como nós cremos em Jesus, nós devemos continuar enraizados nele, firmados na fé, edificados nele. Porque somente em Jesus habita a plenitude da divindade. Encontrar a Deus é encontrar Jesus. Encontrar o próprio Deus não é meramente a gente fazer as nossas construções do divino e depois encaixar Jesus lá dentro, sabe? Não, a gente olha para Jesus para saber quem Deus é. E Jesus é a expressão concreta de um amor que, como eu disse no início, voluntariamente se aproximou de nós. Não para nos conceder algo que é recebido por um sim ou não. Pelo contrário, Ele nos cobriu agora com uma realidade aonde não há mais ruptura, aonde não há mais alienação, porque é a realidade do seu reino. É a realidade onde o céu passa agora a se unir na terra por meio do Filho, e tem nós como essa representação concreta de que Deus está retomando a sua habitação entre os homens. A minha oração é que você possa se sentir de alguma forma abraçado pelo Senhor aqui. Temas como esse podem direcionar nós para vários caminhos, mas em essência é saber que Deus nos ama, e o reencontro é justamente essa expressão de graça por meio do Filho. Vamos orar? Se você puder, abaixa a sua cabeça. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é gracioso, Pai. E o Pai Nosso nos mostra no início ali de que o Senhor inaugurou para nós e deu início a uma nova realidade relacional com o Senhor, que não poderia de modo nenhum ser estabelecida por nós mesmos, mas somente pelo Senhor. E o Senhor, tão bom que é, o Senhor de fato veio ao nosso próprio encontro por meio do Filho. E na pessoa dele nós temos agora o Senhor como nosso Pai, como aquele que intimamente se relaciona conosco, como aquele que nos dá o privilégio de carregar o seu santo nome e sermos expressões vivas da tua vida, Pai. O Senhor é aquele que direciona as nossas orações para que elas sejam de fato uma reverberação dessa nova realidade. Se o teu reino é onde nós agora somos inseridos, a partir de nós, ó Pai, o Senhor o faz se expandir nesta terra. Por isso eu te peço, meu Deus, que assim como o Senhor concedeu por meio de Jesus um reencontro com o Pai, nós sejamos aqueles que também, ó Pai, são holofotes do Senhor aqui. São pessoas que iluminam o mesmo caminho. São pessoas que apontam pela mesma jornada para o único meio, ó Pai, de reconexão, de reencontro dos homens com Deus, o nosso Senhor Jesus. Que a graça que o Senhor só tem para nós, ó Pai, que só pode vir de Ti, ela superabunde a cada dia sobre nós e nos torne cada vez mais conscientes de que a nossa vitalidade espiritual não vem de nós, mas é também mais algum dos presentes, ó Pai, um dos presentes que o Senhor nos concede por estarmos agora em relação plena e eterna contigo. Obrigado, meu Deus, por nos conceder isso que nos enche de alegria e gratidão com o Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.